A Associação de Heróis tem os classe S, mas e a Associação de Monstros? Porque de mais de 500 membros, existe um grupo que está no topo absoluto. Os mais fortes de todos, os executivos, os escolhidos, ameaça de nível dragão tão absurdamente poderosa que até outros monstros abaixam a cabeça numa mistura de respeito e medo puro. E cara, quando você entende a história de cada um deles, quando você vê o que eles são capazes de fazer, o que foi necessário para derrotá-los, você percebe que a Associação de Monstros não era brincadeira. Eram vilões de verdade. Portanto, hoje a gente vai mergulhar fundo nos membros mais fortes dessa organização, desde o gatinho sádico que pode liquefazer o próprio corpo, até o esperma que literalmente tem trilhões de cópias de si mesmo. Sim, você ouviu direito, trilhões de esperma. Bom, dito isso, bora descobrir tudo. Então já pega seu café, deixa o like e se inscreve no canal. Começando pelo primeiro que a gente conhece de verdade, Gouketsu. Esse cara não é um monstro qualquer. O Gouketsu é a personificação do que acontece quando o talento de artes marciais de nível divino, obsessão por força e a filosofia distorcida da associação de monstros são jogados num liquidificador. Cara, antes de virar um monstro, o Gouketsu foi o primeiro vencedor do torneio Super Fight. O cara era uma lenda das artes marciais, mas esse nível de poder estava destinado a atrair desafiantes indesejados. E no caso dele, esse desafiante foi o próprio rei monstro Orochi. O Orochi apareceu para 1v1 e adivinha quem foi dobrado que nem papel? Mas, em vez de morrer, Gouketsu sobreviveu. Ele engoliu uma célula monstro, abriu mão da humanidade e emergiu com uma ameaça de nível dragão. O mais interessante é que a transformação não deixou ele louco. Gouketsu era surpreendentemente calmo para um monstro. Até mesmo contra outros monstros de nível dragão como o Bakuzan, o Gouketsu não precisava se esforçar. Bloqueou cada golpe com uma mão só, brincou com ele e calmamente explicou que não importa o quão forte você acha que é, sempre existe alguém mais forte. Dito e feito, porque independente de toda a aura que o Gouketsu tinha, nunca seria suficiente, porque ele esbarrou no careca errado na hora errada. O Saitama apareceu e bem, você sabe como termina. Seguindo, enquanto o Gouketsu era humilde em entender onde ele realmente estava na cadeia alimentar, o mesmo não pode ser dito do Nian. Esse é o tipo de cara que fala a maior merda do mundo, mas some no segundo que a mão começa a voar na cara dele. No fundo, esse gatinho era um sádico completo. Mesmo quando era só um gato doméstico normal, ele gostava de torturar e brincar com a comida até ela morrer em agonia. Mas falando da vida anterior dele, acontece que o dono do Nian sufocava ele com beijos e abraços, forçando o amor numa criatura que claramente não queria. Esse afeto exagerado deixou cicatrizes mais profundas do que qualquer garra poderia cortar. E, quando Nian se monstrificou, ele deixou uma coisa bem clara. Escolheu viver nos próprios termos, livre do controle ou amor de qualquer um. É por isso que quando Puri Puri Prisoner começou a pregar sobre amor no meio da luta, o Nian ficou extremamente desconfortável. Pela primeira vez, esse monstro arrogante foi lembrado do antigo dono e isso abalou ele profundamente. Mesmo assim, o Nian era uma ameaça no campo de batalha. As garras dele geravam ondas de choque que podiam cortar prédios ao meio. A velocidade era tão absurda que até balas de sniper se moviam em câmera lenta para ele. A queda final veio quando ele cruzou o caminho do Drive Knight. No começo, a velocidade e as garras do Nian pareciam imparáveis, até entrando dentro do corpo do Drive Knight para retalhá-lo por dentro. Qualquer outro estaria morto. Mas o Drive Knight não era qualquer outro. Ele calmamente inundou os sistemas com fogo, assando o Nian vivo dentro da própria armadura antes de capturar, prender e preparar para a experimentação via dissecação. Assim, não posso dizer que sinto pena dele, para ser sincero. Mas, seguindo um dos monstros mais icônicos da Associação de Monstros, é claro, a Centopeia Anciã. Ele é um dos pouquíssimos que enfrentou o herói classe S número 1, Blast, em batalha. 2 anos antes da Associação de Monstros começar a fazer seus grandes movimentos, o Centopeia Anciã enfrentou o maior herói da Terra e levou, claro, uma surra pra valer. Daquele dia em diante, o Centopeia Anciã apenas esperou pela chance de vingança. E é por isso que, apesar da sua natureza cautelosa, no segundo que ouviu o King gritar que o Blast tinha chegado, ele largou tudo para ir para cima. O poder absoluto dele era o que o tornava temido até mesmo entre os monstros. Cidades inteiras eram destruídas só com ele passando. Heróis não conseguiam nem arranhá-lo. O Metal Bat, por exemplo, bateu com força total e foi espancado como um inseto. Porém, no final, não importava o quão grande era esse inseto, sempre tinha alguém que poderia esmagá-lo. E esse alguém, obviamente, foi o Saitama. Quando Bang e Bomb estavam prontos para se sacrificar só para ganhar tempo, o careca casualmente saiu de trás do King e com um único soco sério, transformou o monstro em pó. Apesar disso, o Centopeia Anciã é na verdade só o aquecimento para uma criatura ainda maior que a gente vai ver daqui a pouco durante esse vídeo. Porque primeiro, precisamos falar do Água
água natural maligna. Sim, esse é o nome do monstro, e é literalmente só um monte de água com olhos estranhos, e mesmo assim é absurdamente forte. A Psychos tinha que manter ele trancado num cofre porque os monstros não conseguiam controlá-lo. No segundo que ele sentiu hostilidade, até uma faísca de intenção assassina, a água natural maligna ia pra cima pra matar com tudo. Assim como o Centopeia Anciã, esse monstro era um desastre natural encarnado. Mas talvez a parte mais aterrorizante é que, apesar de não ter cérebro visível, essa coisa era muito inteligente. Quando o Imperador Criança tentou congelá-lo, a água natural maligna casualmente absorveu o óleo de Medusa de lodo, baixando o ponto de congelamento e contra-atacando no mesmo momento. E cada gota de líquido que absorvia só o tornava mais mortal, de óleo à chuva ao próprio oceano. E quando ele finalmente se fundiu com o oceano, se tornou extremamente isso, água do oceano maligna, nível desastre desconhecido, referido como a encarnação do próprio mar. E mesmo assim não importava o quão massivo ele crescia, não importava o quão aterrorizante os canhões se tornavam, no segundo que ele cruzou o caminho do Saitama, bem, vocês já podem adivinhar, o cara dividiu tanto o monstro quanto o próprio mar ao meio. Dito isso, a água natural maligna é um dos pouquíssimos monstros a realmente sobreviver ao soco sério do Saitama, já que simplesmente se reformou numa poça minúscula e enfraquecida. Mas a verdadeira missão dele era muito além de ser o cão de guarda da Associação de Monstros. Ele tinha uma missão enviada por ninguém menos do que o God. Ele queria o Saitama morto, porque ele é conhecido como o punho abominável que se voltou contra Deus. Inclusive, para ajudar a completar essa missão, a água do oceano maligna também foi pareado com a Centopeia Sábia, um monstro de nível desastre tão alto que era desconhecido. Gente, eu estou sendo completamente sério quando eu digo que em extensão total, essa coisa literalmente conseguiu alcançar a estratosfera da Terra, de tão grande que era. Na verdade, para ser honesto, eu nem sei se essa era a extensão total dessa criatura, porque parte do corpo ainda poderia estar debaixo da terra, pelo que nós sabemos. Mas mesmo assim, com o Garou e o Metal Bat se juntando, eles conseguiram trabalhar contra esse monstro. Afinal, o Garou criou um túnel dentro do corpo da Centopeia, explodindo tudo e removendo o núcleo regenerativo. Bom, continuando, agora esse próximo monstro é tão nojento e glutão que faz o Pig God parecer que está contando calorias. Estou falando do Gums. O cara é construído com uma diretiva primária: comer tudo. Nem o Pig God está seguro. O sistema digestivo dele é simplesmente demoníaco. O Gums consegue derreter concreto, maquinário, até carne mais dura que a pele de aço do Darkshine. Gente, até o Pig God, que normalmente digere monstros em segundos, admitiu que o estômago dele era inferior. E isso é dizer muito. Felizmente, esse bicho aí morreu no incidente contra o Führer Ugly, e ainda bem. Falando nele, o Führer Ugly não ganhou esse nome por acidente. Literalmente, tudo sobre esse monstro é feio como pode ser. Ele é um complexo de insegurança ambulante, um tijolo de carne movido a ódio puro que transformou ciúmes em arma. No segundo que ele aparece na tela, você sabe que vai ser um dos personagens mais detestáveis que você já teve a infelicidade de ver. E mesmo assim, ele está convencido de que é o rei dos monstros. O ódio dele por beleza é tão severo que quando ele encontra o Amai Mask, o bonitão da Associação de Heróis, ele não quer só vencer, ele quer aniquilá-lo completamente. Porque o Ugly odeia ele mais do que qualquer um e prova isso afundando a cara dele com um soco antes de rasgar o homem ao meio. O que é bem irônico, porque o Führer Ugly é a outra metade do Amai Mask. Ele é o outro lado da mesma moeda. Ambos nasceram da mesma maldição de auto-ódio. Ambos começaram como homens feios e inseguros que não conseguiam se aceitar. Mas onde o Amai Mask rejeitou sua feiura e se transformou em beleza, o Führer Ugly abraçou sua feiura até ela consumi-lo. Um negou a verdade e se tornou um ídolo de sonhos. O outro aceitou a verdade e se tornou um pesadelo ambulante. Galera, o Ugly é capaz de mutar e crescer, se tornando mais forte como resultado da humilhação de ser feio para alimentar esse poder ainda mais. Como resultado, ele consegue limpar o chão com muitos heróis antes de emergir na forma mais feia e distorcida de todas. Vomited Führer Ugly. O corpo inteiro coberto de bile corrosiva. Infelizmente, isso marca o fim dele, porque o Black Sperm eventualmente se funde em Golden Sperm para ficar imune ao corpo corrosivo do Ugly e acerta apenas um soco. Até mesmo o Romance Emperor entra na porrada, dando uma derrota para esse monstro. Beleza, vamos dar uma pausa e respirar, porque agora nós vamos rebobinar pro esperma preto por um minuto. Porque sim, esse monstro é literalmente só esperma. Ele não parece nada com uma ameaça de nível dragão, mas isso muda quando você percebe que cada célula do corpo dele pode se dividir em mais cópias de si mesmo, e cada cópia é igualmente forte, rápida e viciosa. O cara é literalmente um exército de um homem, só que acredita ser superior a todos, até mesmo ao rei monstro Orochi. Quando a gente vê ele em ação de verdade contra o Atomic Samurai, Black Sperm é cortado centenas de vezes só pra continuar se multiplicando. Mas as coisas são diferentes quando o Darkshine provoca o Black Sperm, porque essa é a maior fraqueza do monstro. Ele odeia ser subestimado mais do que a própria morte, e é por isso que ele se fundiu para se tornar o Golden Sperm.
Sperm. Nessa forma, ele também nocauteia o Darkshine com um único golpe. E tenha em mente que mesmo com o Golden Sperm, ainda existe um total de 449 bilhões de Black Sperms restantes. Só que esse cara aí é humilhado quando o Atomic Samurai ganha um power-up do Sunblade e consegue cortar o braço do Golden Sperm, que aliás sozinho tinha 12 trilhões de células. Além disso, a calma do herói mais forte do mundo, King, aterrorizou o Sperm porque espelha a única coisa que ele não consegue entender: confiança sem ego. E então, ele jurou matar o King. Como resultado, várias células tentaram se juntar, o que resultou no Platino Sperm, que com certeza destruiria todos que estavam ali. Mas conhecemos o King, não é mesmo? No momento que ele grita sua técnica suprema Ultimate Purgatory Hellfire Burst Wave Motion Cannon, algo incrível acontece. Em 1,3 milissegundos, o Garou varre o chão com todos os monstros ali presentes, inclusive o Platino Sperm. Inclusive, antes que vocês perguntem, é óbvio que quem ganhou os créditos ali foi o King. Seguindo também, antes de ser o melhor amigo do Careca, o Rover era um cão de guarda literal do inferno. Do momento que a gente vê ele em ação, dá pra dizer que o Rover é diferente. Ele simplesmente destrói o Garou ao ponto dele aceitar a morte. O mesmo, entretanto, não pode ser dito do próximo oponente dele, o Saitama. Porque apesar de disparar outra rajada de explosões sacudindo toda a base da associação de monstros, o Saitama desvia, manda o cachorrinho sentar e então soca o Rover uma vez. Essa única interação reprogramou o cérebro do bicho para sempre. Porque depois, quando o Bang e Bomb estavam sendo humilhados pelas explosões de energia do Rover, o Bang pediu para ele sentar e ele senta. Até mesmo o Orochi ficou confuso com aquilo tudo. E então, depois que a associação de monstros é derrotada, o Rover se torna bem... Rover tamanho normal. Ninguém realmente sabe como ou porquê, além do fato de que era necessário pro que aconteceu depois fazer sentido, porque ele é adotado pelo Saitama, que é um ótimo pai de cachorro, devo dizer. Bom, seguindo, esse próximo monstro não era nenhum prodígio de artes marciais nem nada do tipo. O Imperador Mendigo, ou como conhecemos Homeless Emperor, era simplesmente um cara que queria acabar com a própria vida. A real é que a vida dele mudou para sempre quando o chefe forçou ele a se despir como piada na festa de boas-vindas. Antes que ele percebesse, Homeless Emperor se tornou exatamente isso, sem teto. Mais do que isso, ele também foi rotulado como um assediador sexual, resultando no emprego, carreira e vida sendo completamente arruinadas. E então, ele começou a odiar a crueldade e egoísmo da humanidade, até que um dia, enquanto olhava para o céu, percebeu o quão pequena e sem sentido a humanidade era comparada à vasta beleza da natureza. Isso foi quase libertador para ele. Mas esse pensamento então azedou em desespero enquanto ele via pessoas destruindo o planeta para o próprio ganho. Assim, o Homeless Emperor decidiu que a única forma de retornar à natureza era através da morte, então ele preparou a corda. Mas foi neste exato momento que God apareceu. Ele compartilhava a visão do Homeless Emperor sobre a humanidade e desejava a erradicação de todos eles, acreditando que eram uma praga nesse planeta. E então, God abençoou ele com o poder divino para limpar a Terra. De repente, o homem sem nada pelo que viver tinha toda a razão para matar. E ele fez isso totalmente apagando coisas da existência usando manipulação de energia. É uma técnica tão poderosa que até o Black Sperm ficou impressionado. Mas isso não é tudo. O Sperm também notou que o próprio Homeless Emperor não expele nenhuma energia quando usa seus poderes, levantando a questão da verdadeira fonte. No final, o Zombie Man prende ele no chão, exigindo saber de onde os poderes do Homeless Emperor realmente vêm. Mas antes que ele pudesse se revelar, God aparece na luta e suga o poder de volta dele, matando o Homeless na hora. É, pessoal, mas assim, ele não foi o único membro da Associação de Monstros a ter um encontro com God. Porque, veja bem, no ensino médio, a Psychos era vice-presidente da Sociedade de Pesquisa Sobrenatural e amiga próxima da Fubuki. Mas tudo mudou quando, na busca de Psychos para ficar mais forte, ela pesquisou como abrir seu terceiro olho. Essa era a mesma habilidade que a profeta Shibabawa usava para ver o futuro. Porém, o futuro que a Psychos viu foi um afogado em corrupção humana. Claro, a fonte dessa visão era ninguém menos do que God. E então, aos apenas 17 anos, Psychos declarou que a humanidade precisava ser exterminada, forçando a Fubuki a selar os poderes dela com um beijo. Depois disso, a Psychos começou a trabalhar em empurrar os limites da evolução humana, uma tentativa de quebrar o limitador de uma pessoa empurrando o corpo além do ponto de morte repetidamente até essa pessoa desbloquear a força explosiva. E ela não parou por nada para tentar alcançar isso. Canibalismo forçado, transfusões de sangue e célula, experimentos de reprodução, tortura infinita. Para ela, esse horror era simplesmente dados, um passo mais perto do objetivo real que no final deu origem ao Lord Orochi. Ele é uma criatura feroz e também deu ao Garou a ordem de trazer a cabeça de um herói para se juntar a eles. No entanto, ele retornou como um fracasso. E então, Orochi enfrenta Garou no que é bem verdadeiramente menos uma luta e mais um massacre. Cada movimento que o Garou fazia, o Orochi lia instantaneamente, o que resultou em uma vitória unilateral para o Rei dos Monstros. Entretanto, o próximo oponente do Orochi foi o Saitama. E é aí que a ficha cai de que esse é o Bozo que matou o Goketsu e a centopeia anciã. Mas em vez de medo, Orochi sentiu excitação por finalmente poder ter uma luta digna. Ele acreditava que o Saitama seria o
o humano perfeito para sacrificar para sua verdadeira ressurreição. Agora vocês devem estar se perguntando, o que é essa ressurreição? Deixa eu explicar. Quando Orochi percebe que tirou a sorte grande, ele arrasta o Saitama fundo em direção ao núcleo da Terra, revelando sua forma verdadeira. Uma forma que coincidentemente se assemelha a uma criatura no mural antigo. Nele havia uma profecia declarando que quando um sacrifício digno for oferecido, nosso Deus ressuscitará nessa terra. Convencido de que isso era o destino, Orochi acreditava que ele era o escolhido para se tornar esse Deus. A partir daí, ele simplesmente seguiu a liderança e ideias da Gyoro Gyoro, enquanto secretamente procurava sacrifícios para cumprir o que ele via como uma ressurreição divina. Assim, Orochi se transforma numa forma mais humanoide, soltando uma rajada de ataques contra o Saitama, alimentados pelo núcleo literal da Terra, causando erupções de vulcões pelo país. Só que, como esperado, o careca não sofre nenhum dano sequer. Dito isso, essa não é a pior coisa que aconteceu com Orochi naquele momento, porque o dano da batalha fez a caverna desmoronar, revelando o resto do mural. E a criatura que Orochi acreditava ser ele mesmo como Deus era nada mais do que o sacrifício supremo real para um outro verdadeiro Deus. Mas a morte não colaria para o Orochi. Os restos dele começaram a rastejar de volta, absorvendo todo o monstro azarado o suficiente para estar no caminho. Então, quando ele sente a Saikos lutando contra a Tatsumaki, ele se lança nela, engolindo o corpo dela na biomassa para tentar consumi-la inteiramente. Ao mesmo tempo que ela tenta fazer o mesmo para ganhar poder para derrotar Tatsumaki, com os dois então se fundindo em um ser conhecido como Saikorochi. A partir de então, a Saikos aceitou seu destino e dominou a vontade do Orochi, tomando o controle do seu novo corpo. E por um momento, a força divina dela superou a da Tatsumaki. Até claro, o único soco perdido do Saitama vaporizar parte do seu corpo. Eventualmente, depois que todos os heróis classe S se juntaram para capitalizar numa Saikorochi enfraquecida, eles finalmente separaram os dois seres. De lá, o resto do Orochi foi ironicamente usado como sacrifício para o Centopeia Sábia, enquanto Saikos foi capturado por uma organização esper maligna chamada Tsukuyomi. A essa altura ela já era uma sombra do que foi, com a Tatsumaki pronta para matá-la de vez. Mas, nesse momento, o Saitama se levantou para pará-la, enquanto a Fubuki levou a Saikos em segurança para finalmente chegar ao fundo da questão sobre o God, descobrindo que ele a assombrava. Então, pessoal, e aí, o que vocês acharam? Qual desses monstros é o mais forte na opinião de vocês? Platinum Sperm, Saikorochi, ou vocês acham que a Centopeia Sábia poderia ter dado mais trabalho se não fosse o Saitama? E o mais importante, vocês acham que a gente ainda vai ver mais do God e do verdadeiro poder por trás da associação de monstros? Joga aí nos comentários que eu vou ler todos. Foi um prazer trazer essa análise pra vocês, então se curtiu já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê numa próxima. Valeu, e eu fui!